Bom dia, comedores de flores! E hoje nós vamos falar de um ingrediente mágico que vai multiplicar em até 4 vezes o valor de suas receitas. Mas antes eu gostaria de convidar para se inscrever no meu canal se você não se inscreveu ainda e deixar um like, uma curtida aqui no vídeo, que é muito importante pra gente, porque quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas se inscreverem, mais esse vídeo será distribuído pelo YouTube. E para você entender por que esse ingrediente mágico tem esse poder todo de aumentar em até 4 vezes o valor das suas receitas, eu decidi explicar um pouco para vocês a origem desse ingrediente e qual é de fato esse ingrediente. Eu apelidei esse ingrediente de mágico porque na atualidade da gastronomia brasileira, ninguém imaginaria que esse ingrediente faria pratos reveladores e fora do comum. Na Europa, isso já é tradicional e corriqueiro, mas mesmo assim ainda não é tão revelador como foi um dia no Império Romano. Mas como assim, Débora? Calma que eu vou explicar. Antes de se descobrir a comestibilidade desse ingrediente aqui no Brasil, ele era usado como se fosse uma salsinha, uma cebolinha, um hortelã nos outros países. E em cada época da história era usada especificamente de uma forma diferenciada. Mas antes de eu explicar as formas que essa flor era usada, eu vou revelar de fato, finalmente, qual é esse ingrediente mágico, que são as lavandas. Sim, as lavandas, tão conhecidas como odorizador de ambiente ou usadas como base de produtos de higiene pessoal, são comestíveis. E pasmem, embora você ainda pense que elas são usadas apenas em pratos doces, o primeiro uso que se tem notícia das lavandas é em pratos salgados. E agora eu vou contar para vocês como era o cenário no Império Romano no século V. Imagina que não existia supermercado nem gôndolas de produtos industrializados, quiçá temperos secos e hidrolisados. Onde eles buscavam os temperos e conservantes naturais? Na natureza. Da mesma forma que colhiam as verduras e legumes, eles colhiam as flores como temperos e alimentos para os seus pratos de uma forma muito natural. Eles usavam, por exemplo, o dente de leão como corante, açafrão para dar tom e sabor, flores aromáticas para infusões e para chás calmantes, tanto para o sono como para acalmar a digestão e cólicas intestinais. E quando a gente vai procurar nos livros romanos, encontramos as lavandas sendo usadas em peixes, especialmente nos atuns. Eles faziam uma mistura de lavanda com alecrim, tomilho, aí eles faziam como se fosse um pot-pourri, né, uma conserva, e serviam lindamente nos pratos e todo mundo comia. Bem comum, né, tradicional, como se fosse nossa salsinha, nossa cebolinha, nosso coentro. E aí, mais alguns séculos depois, chegamos na Inglaterra, no reinado da Rainha Vitória, isso por volta de 1860, e olhando os cookbooks da época, né, do castelo, cookbook, para quem não sabe, são os livros de receitas ingleses e americanos. O que a gente encontra nesses cookbooks? Muitas flores comestíveis, dentre elas as violas odoratas, que eram servidas cristalizadas, as pétalas de rosas vermelhas, que eram servidas em pães. E adivinhem qual era o tempero preferido da Rainha Vitória? Tcharararã! As lavandas. A rainha tinha um pot-pourri de ervas que era servido em todas as refeições. E se não servissem esse molinho, ela não sentava para comer. E dentro dessa mistura de ervas tinha as famosas lavandas, tinha tomilho e tinha alecrim. Tendência também aí romana, né, do Império Romano. A lavandula angustifolha já tinha fama desde então de ser um ótimo calmante natural. E a rainha sempre tomou a erva infusionada nos seus momentos de estresse. Teve uma vez que ela estava tão nervosa que ela tomou 20 xícaras de chá da erva. Pelo que contam no castelo, ela apagou e dormiu a noite toda. E pensar que uma gotinha de óleo essencial da erva, né, equivale a exatamente 20 xícaras de chá de lavanda.
Bom, se formos analisar, era muito mais fácil ela ter tomado só uma gotinha do óleo essencial, que seria muito mais fácil. Mas, brincadeiras à parte, eu sou contra a ingestão de óleo essencial e também tomar muito chá de qualquer planta em excesso, mesmo hortelã, faz mal à saúde. Sabemos, por exemplo, que até café faz mal. Então, não repitam o exemplo da nossa querida rainha. Seguindo mais alguns países, já lá por volta de 1960, era comum ver as lavandas serem usadas pela França, nas boulangeries, como ingrediente super comum. Essa ideia de se usar lavandas na gastronomia aqui no Brasil é muito recente. Começou praticamente comigo nos últimos 18 anos. Eu diria que mesmo quando eu comecei, ainda foi bem suave. A gente pode dizer que nos últimos 15 anos. E ainda assim, há muita resistência por parte dos profissionais. Mesmo os meus clientes, que já me conhecem há algum tempo, quando provam as lavandas, ainda têm receio que a comida vai ficar com sabor de produto de limpeza. E assim se iniciou, o uso das flores comestíveis no Brasil. Ainda de forma muito tímida, encontramos preparos com ela lá no Lavandário em Cunha, por exemplo. Lá tem o sorvete de lavanda, o café com lavanda, mas nem sempre com ingredientes 100% naturais. A minha cozinha também tem preparações com lavandas. Os meus alunos também, que já passaram pelo Bistrô das Flores, que é o meu curso sobre flores comestíveis, também já estão se arriscando a fazer preparos com lavandas de forma natural, mas ainda a parcela de profissionais da área que usam a flor como tempero é mínima. E eu também já fui assim. Eu também não conhecia essa versão mágica das lavandas no início, quando comecei a produzir. Então eu não sabia dessa possibilidade de jogar ela na comida e de fato isso é estranho no início, Você joga a lavanda na comida, você estranha o aroma, pois aquilo não faz parte do nosso repertório de comida, de paladar. Mas aos poucos, o seu paladar vai se acostumando e do nada você vai encarar a lavanda como um tempero normal, assim como a salsinha e a cebolinha. E essa magia toda deixará os seus clientes encantados, desejados por uma experiência nova. E o seu produto terá muito mais valor no mercado, por ser diferenciado e inusitado. E eu sou a prova viva disso. As pessoas se apaixonam quando descobrem um prato feito com a lavanda, como por exemplo o meu bolo de alecrim com lavanda, que é um sucesso absoluto. Elas provam, os clientes, alunos, amigos provam e nunca mais esquecem daquela experiência, que é o que acontece de fato com esse bolo, de lavanda com alecrim. E nós que estudamos marketing sabemos que é isso, que é exatamente isso que o cliente busca, uma nova experiência. E para novas experiências não há um valor mensurável, pré-determinado que o seu cliente não abrace. Um bolo cheiroso de lavanda custando 4 vezes mais, sim, você consegue aumentar o valor da sua receita só colocando esse ingrediente mágico, que é a dona lavanda. Eu duvido que o seu cliente vai recusar essa nova experiência. Então é isso, quando a gente descobre ingredientes novos, sai do lugar comum, faz o que ninguém está fazendo, nós valorizamos o nosso trabalho, valorizamos o nosso produto, consequentemente faturamos mais e nos destacamos no nosso mercado. E é o que eu quero que aconteça com você, esse é o meu intuito. Então, o assunto do vídeo hoje foi esse. Não esquece de curtir, que é muito importante pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos floridos!